Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, claro, com Odisseia Academy, uma escola virtual de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, uma luz para renovar suas ideias, estimular os seus sentimentos, trazer novas perspectivas e, quem sabe, mudar alguns hábitos que estão precisando ser alterados na sua vida. Temos aqui hoje um livro muito instigante, muito especial, muito inteligente. Eu estou falando do livro da Cindy Wigglesworth. Cindy Wigglesworth. O livro se chama As 21 Habilidades da Inteligência Espiritual. Exatamente. Inteligência Espiritual. Da editora Cultrix. Bom, vamos falar um pouquinho desse livro porque o título já chama a atenção. A Cindy dirige uma grande instituição da qual ela é fundadora, que é a Deep Change, Mudança Profunda. Ela já foi entrevistada pela Oprah, é uma instituição muito inteligente, muito interessante, voltada para o desenvolvimento humano. Mas eu tenho que explicar um pouquinho esse conceito de inteligência espiritual. No início do século XX, alguns autores da psicologia precisaram desenvolver questionários e métodos para medir a inteligência lógica, a inteligência linguística, a inteligência matemática. Surgiu, então, o coeficiente de inteligência, que todo mundo sabe o nome. QI, coeficiente de inteligência. Para que era usado o teste de QI? Para selecionar os soldados mais aptos a serem enviados para os campos de guerra. O propósito inicial era esse: medir quais soldados tinham competências lógicas, espaciais, matemáticas, racionais, que permitissem, que dessem a eles vantagens competitivas no campo de batalha. Nesse caso, a inteligência era reduzida, a inteligência era vista apenas como habilidades linguísticas, lógicas e matemáticas. E durante muitas décadas, a inteligência foi medida apenas nesse aspecto. Mas nós já comentamos aqui, surgiu Howard Gardner, propondo a teoria das inteligências múltiplas. Por que só a inteligência lógica, matemática, espacial e linguística? E a inteligência corporal? E a inteligência artística? E os outros tipos de inteligência? Será que o teste de QI estava medindo essas competências? Estava medindo essas inteligências? Porque inteligência é capaz de processar informações, é a nossa capacidade de analisar contexto e tomar decisões criativas. Isso é que é inteligência. É uma transformação. Você processa algo e transforma em algo novo. Mas um dançarino, uma dançarina não fazem isso? Um esportista não faz isso? Ele não utiliza o seu corpo ali dentro do campo para fazer jogadas dentro daquele jogo específico? Nós não temos isso num grande músico, num grande regente, num grande literato? Nós não temos isso num operador do direito, que muitas vezes tem a habilidade de conversar, de interagir, de unir pessoas, de liderar equipes, ou de ter um raciocínio jurídico? Há múltiplas inteligências. Depois disso, surge, com Daniel Goleman, o conceito que é inteligência emocional, que nós já comentamos. Temos aqui no Manhã Literária um episódio sobre isso. Mas está surgindo um novo conceito, o conceito de inteligência espiritual. Por quê? Porque nós temos hoje 350 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. 287 milhões de pessoas, aproximadamente, com transtorno de ansiedade, diagnosticados.
Fora os casos de ansiedade que a pessoa não vai ao psiquiatra, não vai ao consultório, ela nem diagnostica, mas ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para lidar com os aspectos da vida porque desenvolve uma ansiedade muito grande. E o que a gente percebe no fundo de todo esse adoecimento psíquico? Às vezes a perda do sentido, o sentido da vida, a perda de propósito. A pessoa não encontra mais um significado na sua vida. Ela não vê sentido em continuar vivendo. Ela não vê sentido nos relacionamentos, no trabalho dela. Ela não consegue interpretar a sua história de vida de uma maneira significativa, de uma maneira favorável à continuidade dessa vida e muitas vezes se entrega ao suicídio. No Brasil, no ano passado, aproximadamente 16 mil suicídios. Então, nós estamos vivendo uma crise do sentido, uma crise existencial, uma crise do significado. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E veja, em países, muitas vezes, que não têm problemas de desigualdade econômica ou social. Países que já resolveram razoavelmente ou muito bem esse problema e continuam com taxas de suicídio enormes. Claro, alguns já fazendo esforços intensos para entender qual a causa disso e começam a chegar à conclusão que não basta você ter uma renda equilibrada, não basta você ter adquirido as bases econômicas, financeiras, materiais para a sua existência, se a sua vida não tem significado, não tem sentido, se a sua vida não tem uma conexão com algo superior, se você não sente um impulso para continuar vivendo, se relacionando com as pessoas e contribuindo para a comunidade na qual você vive, falta que inteligência? Essa autora nos dá uma chave interessante para entender isso. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual é essa capacidade de extrair sentido e significado para a própria vida. Então, ela vai dividir, e isso eu vou comentar aqui, que está no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, ela propõe 4 critérios para a gente entender a inteligência espiritual. Eu vou chamar de quadrantes, né? Quadrante 1, 2, 3 e 4. O primeiro quadrante, ela fala de competências do eu. Então, a inteligência espiritual envolve que você tenha consciência da sua visão de mundo. Qual que é a sua visão de mundo? Você enxerga o mundo como uma catástrofe, como um Armagedon que está dando tudo errado e vai piorar? Qual a sua consciência do seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Você tem consciência dos valores, dos princípios éticos que te orientam? Você tem pensamento complexo? Ou você enxerga tudo de forma simplista, achando que o mundo é um dominó? Uma coisa causa outra, que causa outra? A vida não é assim. A vida é uma teia, é um fenômeno complexo. Você tem consciência do seu eu superior? Ou você está apegado apenas aos aspectos palpáveis e materiais da vida? Depois ela propõe no segundo quadrante uma consciência universal. Você tem consciência de que tudo na vida está conectado? Por exemplo, há milhões de bactérias no seu organismo que, se nós retirarmos, você morre na hora. A maioria delas está localizada no seu intestino. Nem todas as bactérias são maléficas. Muitas nos ajudam a digerir alimentos, nos ajudam a produzir neurotransmissores, nos ajudam a produzir uma série de moléculas que são vitais para a vida. Então nós vivemos num regime de comunhão, de conexão. Isso não vale só para o organismo físico, isso vale para a vida. Ninguém realiza nada sem a colaboração do outro. Para nascer, você precisou de 2 pessoas, seu pai e sua mãe. Ainda que eles não tenham participado da sua criação, mas para nascer você precisou deles. Você tem consciência da visão de mundo das outras pessoas? Consciência de que as pessoas não pensam como você? Que elas têm valores diferentes dos seus? Você tem consciência do tempo,
a percepção do tempo, das fases da vida, consciência das limitações do ser humano, consciência das leis espirituais, leis imponderáveis que regem a vida. Por exemplo, a lei da sementeira e da colheita. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Você teve alguma experiência de unidade, de conexão profunda? Olha que interessante. No quadrante 3, ela vai falar sobre autodomínio, que é um grande problema hoje. Muitos se entregam ao vício do álcool, das drogas, vícios sexuais e outros vícios de poder, vários outros vícios, porque não têm domínio da sua natureza instintiva, né? Vamos dizer assim, da sua natureza impulsiva. Não tem domínio do próprio eu. Não conseguem direcionar a sua vida com base nos seus valores, nos seus princípios. Então, o indivíduo se torna uma pessoa reativa. Ele fala antes de pensar, ele age antes de pensar, ele toma decisões antes de refletir, ele faz para depois se arrepender. Falta aquele autodomínio. Falta receber a situação, processar, para só depois dar uma resposta. Isso é treino. Isso pode ser desenvolvido. E isso pode ser estimulado. E a Cindy propõe que esse é um componente da inteligência espiritual. E, por fim, um domínio social ou uma presença espiritual. Você pertence a grupos, você frequenta grupos, você conversa com pessoas que estão conectadas, que têm uma sabedoria, que estão ligadas a uma causa maior. Você se permite participar desses grupos, participar de atividades de caridade, de assistência, ou atividades voltadas a uma causa institucional, uma causa coletiva, ou você vive apenas em torno dos próprios interesses. Esses 3 quadrantes, na visão da Cindy Wigglesworth, definem o que ela vai chamar de QS, coeficiente espiritual, né? Porque está em inglês, né? Ou inteligência coeficiente espiritual, inteligência espiritual. Aqui ela pôs o S para não confundir com inteligência emocional, né? Então, ficou o QI, o QE, que é a inteligência emocional, e o QS, que é o spiritual, do inglês, né? Começando com S. O que eu achei interessante nessa obra é que ela não parte para uma visão mística, ingênua, pueril, superficial, confundindo espiritual com práticas esotéricas, simplórias. Não. Aqui ela traz uma reflexão madura, traz elementos concretos para a gente pensar religiosidade, transcendência e conexão a algo superior. Num dos episódios do Manhã Literária, nós comentamos o livro do Jonathan Haidt sobre felicidade. E ele fala sobre os 3 elementos pilares da felicidade: amor, trabalho e conexão a algo superior. Essa obra detalha isso que o Haidt chama de conexão a algo superior. Aqui você tem um livro inteiro para falar sobre isso. Eu recomendo, é uma leitura gostosa, você vai passar assim, vai te ampliar, te trazer reflexões para repensar sentido e significado na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Eu acredito que os adolescentes estão precisando muito da leitura desse tipo de obra.